Espero que os irmãos estejam bem. Vamos estar abrindo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nosso texto base é no versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro em nome de Jesus pela palavra, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Relembrando, nós estamos fazendo estudos sobre a volta de Jesus, carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o que nós estamos fazendo? Estamos correndo textos paralelos, juntamente com o capítulo 4 e o capítulo 5. E nesse ponto do capítulo 5, Paulo faz a primeira advertência para a igreja. Ele fala o seguinte, vou reler: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Para relembrar os irmãos, veja, nós trabalhamos com o conceito de iminência. O que é iminência? A qualquer momento as coisas podem acontecer. Em geral, muitas igrejas ensinam que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Eu comecei a demonstrar para os irmãos que, primeiro, o arrebatamento vai acontecer na última trombeta, que é a 7ª, e que antes do arrebatamento tem que haver a manifestação do anticristo. Isso foi feito através de uma leitura simples, de uma leitura tranquila. Aí você pode me dizer, mas irmão, quando for o anticristo, todo mundo vai saber. Ele vai trazer o sistema 666 de crédito, ele vai ter uma ditadura, ele vai perseguir a igreja. Por que que Paulo fala para nós não estarmos em trevas, para que aquele dia não nos pegue como um ladrão, não nos pegue de surpresa? É simples, porque Paulo aqui não está falando apenas do arrebatamento. O arrebatamento é um ponto do fim. Paulo está falando do dia do Senhor. Esse sim pode começar a qualquer momento. Esse sim pode ser que hoje nós já estejamos vivendo o período chamado princípio das dores de parto. Hoje nós já possamos estar vivendo tempos de todos os eventos que Deus vai trazer. É isso que Paulo está falando. Então o que acontece? Você tem que estar em vigilância. Qual é a melhor maneira de estar vigilante? Não andar em trevas. Não se misturar com o que é andar em trevas? É andar nas obras das trevas. Nós cristãos temos que andar na luz, temos que ser luz, temos que praticar as boas obras. Estar na igreja, orar, ler a Bíblia, entendeu? Estar ao lado dos irmãos, cuidar da sua família, cuidar do seu emprego, cuidar do seu trabalho, comer seu pão sossegadamente. Isso é estar na luz. Por quê? Se eu não estou na luz, eu vou me misturar com obras que vão me cegar os olhos. E ao me cegar os olhos, eu vou ser pego de surpresa por todos esses eventos. E pela leitura bíblica, os eventos não vão ser fáceis. O chamado dia do Senhor tem dias complicados. E o que é pior? Apocalipse, pior ou melhor, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 10, tem uma promessa de que Deus vai guardar. Mas Ele vai guardar a testemunha fiel. Ele vai guardar aquele que guarda a palavra da perseverança. O compromisso de Deus é guardar quem está de pé. Deus não tem compromisso de guardar quem é da igreja e está vivendo uma vida maluca, uma vida no pecado, uma vida em trevas. Esse é o contrário, provavelmente vai ser lançado em situações difíceis, porque vai ser pego de surpresa. Então qual é o seu papel?
principalmente nesses dias que nós temos vivido. E olha, quando eu falo nesses dias, eu falo de 1948 para cá, quando o Estado de Israel moderno foi fundado. Já se passam 70 anos, mais de 70 anos que o Israel moderno foi fundado. Para vocês entenderem, veja, se você analisar o mundo antes da Segunda Guerra Mundial, era um mundo. Quando você analisa o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, virou do avesso. Quando você analisa o mundo século XXI, eles estão tentando destruir a sociedade judaico-cristã. Lembra que eu falei que outro sinal, além da manifestação do anticristo, era a vinda da apostasia? O que é a apostasia? É o abandono da fé cristã e dos valores cristãos. Segundo o meu entendimento de vários estudiosos, a apostasia já veio. Nós já vivemos tempos em que os valores cristãos são tratados como lixo e não são bem vistos pela sociedade. Ao contrário, existe uma perseguição cultural contra os valores cristãos. Ainda em países como o Brasil, a gente pode livremente pegar nossa Bíblia e cultuar Deus numa igreja na esquina. Mas vai chegar um tempo em que essa apostasia vai acelerar. E que isso não vai ser uma tarefa tão fácil. Porque, como eu expliquei para os irmãos, existem várias divisões no fim dos tempos. Uma delas é a seguinte, que o dia do Senhor é dividido em duas etapas. A primeira etapa é chamada Grande Tribulação. O que é a Grande Tribulação? É a tribulação para a igreja e início de juízos de Deus sobre o mundo. Qual é a tribulação da igreja? É o anticristo perseguindo a igreja. Qual é o início dos juízos? Nós vamos ver um acentuar dos selos, nós vamos ver o princípio das dores de parto acontecendo como nunca, e vamos ver pelo menos o tocar de 6 trombetas, aonde 1/3 da vida marinha vai morrer, 1/3 da vegetação do mundo vai ser queimada, 1/3 das embarcações, que é o comércio marítimo, vai ser destruído. Nós vamos ver provavelmente 2 meteoros caindo na Terra, a Terra escurecendo, e vamos ver uma casta de demônios que está presa num lugar chamado abismo, sendo liberada e atacando os homens da terra, os ímpios, não os crentes. Então essa primeira etapa a gente chama de grande tribulação. O que nós entendemos? Num ponto da grande tribulação, a igreja é retirada e é arrebatada. E aí vem o chamado dia da ira do Senhor, onde Deus literalmente vai moer tudo. Nós iniciamos no Evangelho de Mateus, analisando o que Jesus nos fala sobre esse assunto. Aí o que Jesus falou? Guerras, rumores de guerras, falsos cristos, fomes, entendeu? Terremotos, toda uma série de situações. E o próprio Jesus está nos dando sinais. E aí ele fala, olha, só que ainda é o princípio das dores de parto. Hoje nós vamos ver a coisa se acentuar, segundo a narrativa de Jesus. Então agora vamos abrir Evangelho de Mateus, capítulo 24. Versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou reler o 14 para dar sentido. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então
os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Até aqui, vamos fazer uma pausa. O que acontece? Jesus fala da pregação do evangelho em todo mundo. Isso fecha, segundo o nosso entendimento, com o primeiro selo, que é o cavalo branco, que nós entendemos que é Jesus e o seu evangelho sendo pregado. Até aqui a narrativa de Apocalipse e Mateus fecha. Só que aí Jesus traz uma informação nova, que o abominável da desolação vai sentar no lugar santo. Quem é o abominável da desolação? O anticristo. Fechando com a narrativa de Paulo, que Paulo fala, olha, tem que manifestar primeiro o filho da perdição. Percebe que tanto a narrativa de Paulo como a narrativa de Jesus fecham. O que Paulo está falando aqui? O que Jesus está falando aqui? Que o anticristo vai se manifestar, mesmo com o evangelho sendo pregado a todas as nações, vai se assentar no lugar santo, e a hora que isso acontecer, principalmente na região de Israel, que nós temos que entender o seguinte, a grande tribulação, a perseguição vai ser contra a igreja e vai ser contra os judeus. Então o que acontece? Jesus usa o exemplo da Judéia. Nós temos que entender que nessa época não tinham sido descobertas as Américas, não tinha sido descoberta a Austrália, não tinha sido descoberta a Nova Zelândia. Então Jesus aqui está falando do mundo antigo. E o centro do mundo antigo é Jerusalém. E o templo que o anticristo vai se assentar é um templo em Jerusalém, da religião única mundial. Então o que Jesus fala? Olha, vocês que estiverem na Judéia, fujam. Assim que vocês verem manifestar, fujam. O que nós entendemos? Nós vamos ver na próxima palavra. No Apocalipse também fala que o anticristo vai perseguir a igreja. E o Apocalipse também fala que a igreja vai fugir, porque Deus tem para ela lugar preparado. Então Jesus está dando a ordem dos fatos, não sou eu. A narrativa é igual a de Paulo. Falsos cristos, falsos profetas e manifestação do anticristo. A narrativa é igual a de João, os selos. Evangelho sendo pregado em todo o mundo, fomes, guerras, rumores de guerras e mortandade. Percebe? As três narrativas fecham. A narrativa de Jesus, que é a primeira, a narrativa de Paulo, que vai vir 20 anos depois aproximadamente, e a narrativa de João, que vai vir aproximadamente 60 anos após a narrativa de Jesus, quando João teve a visão do Apocalipse. Tudo fecha, tudo se encaixa. Se a gente deixar o texto bíblico falar conosco, e não eu forçar o texto bíblico, a cronologia natural é simples. Princípio das dores de parto, manifestação do anticristo, grande tribulação, arrebatamento e o dia do juízo do Senhor, o dia da ira. O que quer dizer que a igreja, se a nossa visão estiver certa, a igreja vai passar sim pelo governo do anticristo, e em alguns lugares do mundo ela vai ser duramente perseguida. Mas aonde que eu vou me segurar? Apocalipse 3, porque guardaste a palavra da minha paciência, eis que vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo. A sua preocupação tem que ser o quê? Estar firme com Cristo. Você não tem que ficar com medo, você não pode parar os seus projetos, que inclusive Jesus vai falar, alegrai-vos.
Você tem que trabalhar, tem que mexer na sua casa, tem que ir para a igreja, tem que criar os filhos, tem que estudar. E o dia que tiver que acontecer, se você é alguém fiel a Jesus, Deus garante que Ele vai te guardar. Eu tenho que ter muito mais preocupação comigo, com a minha frieza espiritual, do que com o anticristo. Porque o problema não é o anticristo, o problema sou eu. Percebem a maneira que Deus coloca as coisas? E aí vamos seguir a narrativa. Versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Aqui tem a outra marca da vinda de Jesus. Uma grande tribulação, uma grande aflição, como nunca houve. Algo novo, algo inédito. Para vocês terem uma ideia, a própria Jerusalém foi destruída no ano 70, onde morreu mais da metade da cidade. Só que Jesus está falando que o que está por vir nunca houve. Hoje em dia no mundo a gente tem tribulação? Tem, mas não chega nem perto. As tribulações que a gente vê no mundo, a gente vê enchente, vê, já teve, sim. Você vê terremoto? Teve, já, entendeu? Você vê catástrofe? Sim. Mas a narrativa aqui é como nunca houve. Essa é uma outra marca que você vai perceber que o arrebatamento se aproxima. Lembrando a sequência: guerras, fomes, pestes, apostasia, manifestação do anticristo. Entendeu? E aí acontece isso aqui. Percebe? A sequência é clara. Não estou forçando nada o texto, só estou lendo. Na verdade, aqui não chega a ser nenhuma pregação expositiva. Não estou falando de doutrina. Estou só narrando o texto. Só estamos lendo calmamente e vendo o que Jesus está falando conosco. E aí ele continua, versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqui tem um versículo importante. Tem gente que fala que o dia vai ficar mais curto. Não tem nada a ver. Aí tem gente que fala: olha, Jesus está voltando, porque eu não dou conta de fazer tudo que eu tenho que fazer no meu dia. Talvez alguns irmãos já ouviram isso, falam: nossa, acordei 6 da manhã, não fiz tudo que eu tinha que fazer, fui dormir. O que é os dias serem abreviados? É o arrebatamento. Jesus vai trazer o seu arrebatamento por causa dos escolhidos. Porque senão o anticristo vai matar todo mundo. Senão o anticristo vai acabar com tudo. Mas segundo a narrativa bíblica, tem que ter povo vivo para ser transformado num piscar de olhos. Então Jesus, ele vai abreviar os dias trazendo o arrebatamento. Simples assim. Vocês vão ver que a narrativa na sequência vai trazer o arrebatamento. Mas Jesus, de acordo com a literatura hebraica, é um estilo hebraico aqui, ele primeiro dá o sinal e depois explica melhor na frente. É como se fosse um sanduíche. Ele fala aqui de dias abreviados e lá no fim ele vai falar do arrebatamento. E no meio ele tem outras coisas. Isso é uma característica hebraica de escrever. Por isso precisa tomar cuidado quando você vai interpretar. Apesar que, gente, numa boa, até aqui tudo fácil, não tem nenhum mistério. Facinho de entender. Se eu der pro Lúcio ler, ele vai entender. Amém? Vamos seguir, 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deem crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos.
Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Jesus fala novamente dos falsos cristos, mas ele adiciona, falando do falso profeta, dos falsos profetas. Essa questão de fazer prodígios e sinais tem a ver com o que a gente vai ver no Apocalipse. A besta que emerge da terra, que vai criar o sistema 666 de adoração. Ele vai fazer chover fogo do céu. Qual é a mania da igreja evangélica? Se tem milagre, eu falo que é de Deus. Se não tem milagre, eu falo que não é de Deus. Essa é a maior mentira que tem, porque o diabo tem poder de fazer milagre. Demônios têm poder de fazer milagre. É só ver nas religiões falsas o que acontece. Essa é a grande prova disso. Agora, a Bíblia traz uma informação seguinte, que o eleito não pode ser enganado. Quem foi enganado é porque não é eleito, porque o texto fala, Jesus fala, fará tão grandes sinais que, se possível fosse, quer dizer, não é possível, enganaria até os eleitos. Aqui você vai ver a diferença de quem nasceu de novo e quem não nasceu. Porque quem não nasceu de novo, quem não nasceu da água e do Espírito, não vai aguentar perseguição, não vai aguentar fome, não vai aguentar guerra, não vai aguentar sua família de repente correr o risco de ser presa. Primeira hora que berrar e falar, marca aqui, fechou. É nós na fita, pum. Entendeu? Porque ele não é salvo, ele não tem o Espírito da graça. Para resistir a tempo difícil, você só resiste se você tem o Espírito da graça habitando em você. Se você tem o Espírito Santo. Senão você não consegue. E Jesus faz uma outra advertência. Olha, se falarem que eu estou no deserto, eu tenho que lembrar que a palavra anticristo, no grego, quer dizer no lugar de. O anticristo vai ser uma espécie de falso Messias. Ele vai se intitular como Deus, é o abominável da desolação, vai se assentar no templo de Deus e vai exigir adoração. O que Jesus está falando? Olha, não acreditem, porque não vai ser assim. E aí Jesus explica como vai ser a vinda dele. Olha que legal, gente. Versículo 27. Porque assim, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntam as águias, você vai ouvir as mais absurdas interpretações sobre esse versículo. Isso aqui é um ditado popular. Naquela época falava o seguinte, você sabia de tal coisa? O cara falou, olha, só vê onde é que está o cadáver, que as aves estão em cima. Sabe o que a gente fala hoje? Tira o seu cavalo da chuva. É o que está escrito aqui. Simples assim. O que Jesus está falando? Olha, vai ter o relâmpago do Ocidente, do Oriente ao Ocidente, vai ser muito claro. E assim que você vê isso, é isso aí mesmo. Está na cara. Qual é a questão? Se ensina um arrebatamento secreto. Você não tem um versículo bíblico que diga que o arrebatamento vai ser secreto. Isso é invenção de homens, não tem base bíblica. O dia que eu descobri isso, porque por mais ou menos uns 14 anos, você perguntava, o arrebatamento vai ser secreto? Vai. Aí um dia o Augusto Nicodemos veio com a pergunta, mas aonde que está isso na Bíblia? E eu tive que comer minha Bíblia com maionese, porque não está lá. Entendeu? Gente, o relâmpago do Oriente ao Ocidente
Tem alguma coisa de oculto? O sinal do arrebatamento vai ser claro. E aí você pergunta, mas pastor, aonde que está o arrebatamento nesse texto? Olha a sequência que legal. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, olhem para mim. Qual é a aflição daqueles dias? A grande tribulação. Lembra a sequência? Princípio das dores de parto, grande tribulação, arrebatamento e depois o dia da ira. Está fechando com a narrativa de Jesus. Muito simples. Depois a grande tribulação. O que vai acontecer? Vamos seguir a leitura, versículo 29. O sol escurecerá. O que é? Um eclipse solar. Acontece. A lua não dará sua luz. O que é? Eclipse lunar. Simples. Que mais? As estrelas cairão do céu. O que é? Uma tempestade de estrela cadente. Simples. Chuva de meteorito. Básico assim. Só que aqui é com o sentido de os poderes cósmicos estarem começando a ser abalados. Porque o que vai vir depois do arrebatamento é o dia da ira. Aí Deus vai moer tudo. Aí Deus vai arregaçar. Entendeu? Ele só não vai moer tudo antes, por quê? Porque eu e você vamos estar aqui. Então ele nos guarda, começa a julgar a terra, para que mais pessoas sejam salvas, e aí ele vem com arrebatamento. Só que esses sinais aqui são sinais tranquilos, eclipse solar, eclipse lunar, tranquilo. E aí que ele fala, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ó o arrebatamento do 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aonde que acontece esse evento? Nos céus. Aonde que acontece o arrebatamento? Nos céus. Jesus não vem pôr o pé na terra ainda. Igual a narrativa de Paulo, lembra? 1 Tessalonicenses. Os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados e encontraremos com o Senhor aonde? Nos ares. Após o quê? O toque da trombeta e a voz do arcanjo. É a mesma narrativa. O que tem gente que fala? Não, pastor, mas aqui está falando da segunda vinda. Alguém já ouviu falar isso? Que esse texto fala da segunda vinda? Acho que já ouviu, João, talvez Nunes. Qual é o problema? Aí eu vou ter que dizer que tem dois arrebatamentos. Não tem base bíblica nenhuma. O problema é que a turma fica vendo filme. Gente, eu acho um barato o filme os filmes eu já assisti 418 vezes. É muito legal. Só que eles têm um erro teológico que, na minha opinião, é grave. Coloca o arrebatamento antes da tribulação. Aí no Brasil todo mundo pensa que o arrebatamento é antes da tribulação, mas isso não fecha com a narrativa de Jesus. Não fecha com a narrativa de Paulo. Não tem nada de oculto. Nós vamos ver o sinal. Nós vamos perceber, agora vai, nossa redenção está chegando próxima. Essa perseguição vai acabar, porque agora eu vou estar para sempre com o Senhor. É o que Jesus vai falar mais à frente. E aí ele continua, versículo 32, deixa eu tomar um gole de água. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas.
Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que está falando aqui? O sinal da figueira. O que é o sinal da figueira? Quando você via em Israel que a figueira estava florescendo, você sabia que a estação estava mudando. Quando você vê as folhas começarem a cair, você não percebe que o outono está chegando? Quando cai tudo, você não vê que chegou o verão? Quando a árvore começa a florescer, você não vê que entrou a primavera? Por que eu estou explicando isso? Tem gente que diz que a figueira é Israel nesse texto. E aí tem gente que diz que quando Israel fundou, esse sinal apareceu. Qual é o problema disso? É a questão que se passar mais um pouquinho, a geração toda morreu. Jesus aqui não está falando de Israel. Jesus está falando de uma sociedade agrícola, que sabia bem o que era uma figueira. Antes da mudança da estação, que ele está falando, olha, quando vocês virem todos esses sinais, eu estou à porta. E olha como ele está falando do arrebatamento. Vamos continuar na leitura. Vamos deixar Jesus falar. Limpe a sua mente e deixa Jesus falar com você. Sem você colocar conceito seu na Bíblia. Deixa Jesus falar. Versículo 36. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Olha a surpresa aqui. Entendeu? O que Jesus está falando? O dia do Senhor. Todos os eventos. E o auge dele, que é o arrebatamento. Gente, na boa, arrebatamento é muito legal. Arrebatamento é 10. Eu quero ser arrebatado. Já pensou que barato? O pau torando aqui, o pau quebrando, de repente você vê o sinal aí. Ouve a voz do arcanjo, clangor de trombeta, e vai estar para sempre com o Senhor, transformado, nem vai conhecer a sepultura. Entendeu? Eu não sei vocês, mas eu não sou tão espiritual assim, não me agrada muito a ideia de morte. Eu sei que tem que morrer, mas eu não faço força nenhuma e também não estou com pressa. Entendeu? Não é verdade? E a morte é assustadora, gente. Você como cristão só passa pela morte porque Deus te dá graça. Mas não é fácil encarar a morte. Não é fácil, é um teste de fé para nós também. Mas vamos seguir. 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está falando aqui? A mesma coisa que Paulo. Quando disserem paz e segurança, sobrevirá sobre eles repentina destruição. Só que ele está usando o tempo de Noé. Noé pregou por aproximadamente 120 anos. Ninguém se converteu. Noé só livrou a família dele. 8 almas. O que Jesus está falando? Olha, a turma vai estar casando, vai estar trabalhando, vai estar ganhando dinheiro. E toda essa destruição vai recair sobre ele. Que destruição que é essa? É o dia da ira do Senhor. Que vai acontecer quando? Após o arrebatamento. Olha o arrebatamento na sequência. Versículo 40. Vê se não é arrebatamento. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. O que Jesus está falando aqui? Um será tomado, outro será levado. Existe uma pequena discussão
Tem alguns teólogos que falam que aqui o tomado não é arrebatamento. Mas eu fecho com uma linha mais tradicional, eu acho que é arrebatamento. Ser tomado, ser tirado é arrebatamento. Acho que é leitura simples do texto. Entendeu? Às vezes os teólogos exageram um pouquinho. Mas o que ele está falando aqui? A mesma coisa que Paulo vai repetir. Virá como ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor. Só que nesse ponto aqui, é o auge, que é o arrebatamento. Eu faço assim para vocês sempre ter essa leitura. Dia do Senhor, arrebatamento. Dividir as duas coisas. Entendeu? Se você misturar, seu entendimento não vai funcionar. Quando você divide, fica mais fácil. E olha como ele vai continuar falando de arrebatamento. 44. Por isso estáis vós preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Entenda. Eu estou no meio do dia do Senhor. Está rolando terremoto, está rolando fome, está rolando peste, está rolando guerra, o anticristo manifestou. Mas eu não sei o dia do arrebatamento. Provavelmente agora Jesus sabe, porque ele foi glorificado. Quando a narrativa foi feita, ele estava como homem aqui. Agora ele é um homem glorificado. Lembra aquela história? Jesus é 100% Deus, 100% homem. Duas essências em um só. Então aqui ele não sabia, mas agora ele sabe. Mas o que eu quero te mostrar? Você vai ver novamente, repete. Todos os eventos do dia do Senhor são claros. Você vai ver o chifrudão lá, o anticristo, fungando no aqui, ó, com os dois dentes aqui, ó. Entendeu? Só que você não sabe o dia do arrebatamento. Você vai ver sinais. Você vai ver terremotos. Você vai ver, como eu falei, 1/3 da vida marinha morrendo, 1/3 da água potável acabando. Mas o dia do arrebatamento você não sabe. Como que eu me preparo? O versículo que nós lemos na abertura do texto. Mas vós não estáis em trevas, para que aquele dia não nos pegue como ladrão. Entendeu? Agora entenda, qual é a credencial para o arrebatamento? Nascer de novo, ser um filho de Deus. Se você é filho de Deus, vai. Ah, pastor, se eu brigar com a minha mulher no dia, vai. Ah, pastor, se eu responder torto para o meu patrão, vai, porque você é filho. Quando o cabeça alinhar, é uma figura, o corpo que a igreja junta. Entendeu? Não existe corpo sem cabeça, nem cabeça sem corpo. Essa é a figura que Jesus traz. Nós vamos ver junto. Mas vamos seguir. Versículo 45. Olha o que é perseverar. E não está em trevas. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que não sabe, e separá-lo-á, e o destinará à sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus nos mostra o quê? Quem é bom servo que cuida das coisas do Senhor? Nascido de novo, filho de Deus. Se você olhar uma pessoa na igreja que não está nem aí para as coisas do Senhor, que não move uma palha para nada no reino, desconfie. Pode ser que você esteja diante de uma pessoa que pensa que é salva, mas os frutos dela não demonstram que ela é salva. Ela não está nem aí. Não está nem aí com sua família, não está nem aí trazer filho para a igreja, não está nem aí fazer uma oração,
não está nem aí responder uma oração de um irmão, não está nem aí de vir para o culto. Só que ela acha que é crente. Entendeu? Esse é o chamado servo mau, é a marca do descrente. O que Deus vai fazer com ele? Vai lançar no dia da ira. Ele vai ficar. Porque só pode subir no arrebatamento alguém que é nascido de novo. Tem muita gente na igreja que acha que é crente. Eu acho que Brasil, numa boa, 70% da igreja não é nascido de novo. Se o arrebatamento acontecesse hoje, que eu sei que não vai acontecer, olha, bem otimista, 30% subia. A pessoa acha que é salvo, nunca nasceu de novo. E quando você vê a vida dela, é uma mentira. Uma aplicação prática, pastor, minha vida cristã é uma mentira, o que eu faço? Glória a Deus por isso, o Espírito Santo está mostrando a tua miséria. O Espírito Santo está mostrando a tua pobreza. Bota a cara no pó. E quando você estiver lá com o seu travesseiro, pede perdão para Jesus. Entrega a sua vida sinceramente a Ele. E começa a andar em novidade de vida. Simples assim. A turma complica o fácil. Pastor, descobri hoje que não sou crente. Glória a Deus por isso. O pior é você descobrir o dia que está indo para o inferno. Já pensou que legal descobrir do necrotério? Depois que morreu? Lá no inferno, sem volta? Glória a Deus que descobriu hoje. Simples, Senhor, eu sou um miserável. Eu não quero ir para o inferno, eu creio em ti, acabou. E sinceramente fazer aquilo, com todo o seu coração, com toda a sua força. Não é só falar, é viver. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. E aí, capítulo 25 inicia. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Vou fazer uma parte aqui. Entenda. Tem que tomar muito cuidado com a interpretação de parábola. Parábolas são histórias simples. Aqui você não pode ficar interpretando o que é virgem, o que é lâmpada, o que é óleo. Isso gera doutrina falsa. O que Jesus está falando aqui? Primeiro ele começou. Um estava no campo, foi tomado, outro não. Uma estava moendo, foi tomada, outro não. Outro era o servo bom, foi tomado, outro não. Agora são 10 virgens, que são as noivinhas do casamento, as madrinhas. 5 são prudentes, 5 são nécias. Percebe? As parábolas estão falando claramente de 2 grupos. De um lado os salvos, do outro os não salvos. Só. Mais nada. Qualquer coisa que você adicionar nisso, você corre o risco de estar ensinando heresia. Eu já vi igreja, já vi pastor competente, entendeu? Gente até que eu gosto da pessoa que cometeu esse erro. Aí foi lá para o texto que dizia que a virgem era igreja. Aí foi para o texto que dizia que o óleo era o Espírito Santo. Mas não é essa ideia, eu não posso interpretar a parábola assim, é uma história. Olha, vai ter 2 grupos, um é corintiano, outro é palmeirense. Entendeu? Um foi campeão, outro não. Acabou. É isso que Jesus está falando. Aqui ele está usando a figura do casamento judaico. Entendeu? Esse texto tem uma dupla aplicação. Ele está falando para os gentios, que são os não-judeus, que somos nós salvos, mas está falando também para os judeus salvos. Tem igreja que ensina que esse texto aqui é só para judeu. Eu acho que é uma interpretação errada. Porque o resto do texto, Jesus está falando para todo mundo, de maneira genérica. Tem que ir no simples, existe um contexto. Entendeu? A gente respeita esses irmãos? Respeita, mas eles podem estar sinceramente enganados. Eu tenho irmão que eu gosto muito, que é professor de teologia, que interpreta que aqui é só para judeu.
porque é a figura das virgens do casamento judaico. Mas é forçar demais o texto. Quando eu leio o contexto, é o seguinte: ou vai ou racha. Ou é salvo ou não é. Não tem meio termo. Não existe em cima do muro com Cristo. Se você está em cima do muro, você já é do diabo. Entendeu? Só existe salvo e não salvo. Simples assim. Parece duro? É. Mas é bom você achar duro agora e tomar providência em relação à sua vida, do que você se pega de surpresa e passar a eternidade no inferno. Porque olhou e falou: ah, não é bem assim, aquele pastor está exagerando. Tá bom, então espera chegar a sua morte, espera ser lançado no inferno em tormentos pela eternidade, para descobrir que o que eu estou falando é bíblico. Ou é salvo ou não é salvo. Quem é salvo, eternidade com Jesus. Quem não é salvo, eternidade no lago de fogo. Acabou. As pessoas brincam com coisas sérias. As pessoas dão crédito. Veja, a turma acredita em ET. Entendam. Eu acho que existem extraterrestres. Mas não da maneira que eles falam ali. Para mim, extraterrestre é simples. Demônios, principados e potestades do ar, que próximo aos últimos dias vão trazer engano sobre a terra. Lembra que Paulo fala, Efésios 6, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra principados e potestades, forças espirituais das maldades, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestes. Entendeu? É bem claro, a Bíblia mostra que existe um outro padrão, entre aspas, de vida. Só que esse padrão é demoníaco, ou é anjo. Mas anjo é anjo, quando aparece, aparece de forma clara. Deus nunca vem pelo engano, Deus sempre vem às claras. Amém? Mas esse não é nosso assunto. Aí o que acontece? Vamos lá. Só um minuto, deixa eu dar uma cortada aqui que eu não quero avançar muito. Versículo 6. Não, versículo 5. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Veja, nós vamos ver no texto de Tessalonicenses que Paulo vai falar: gente, não fica dormindo. O dia do Senhor vai vir de uma maneira que vocês não esperam. Jesus está falando a mesma coisa. Fechou? Porque o que vai acontecer ao dormir, o esposo vai chegar. O que é a chegada do esposo? É o arrebatamento. E aí as 5 prudentes que eram salvas vão entrar. E as 5 nécias que não eram salvas vão ser lançadas onde haverá choro e ranger de dentes. Quer ver o final da parábola? Ó, versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Está repetindo o que Paulo falou? Não sabeis o dia nem a hora. Não adianta entrar, você não é salvo, já era. Agora, a próxima parábola é mais séria ainda, versículo 14. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Quem é esse Senhor? Jesus. Quando ele se assentou para longe, quando ele ascendeu aos céus. Quem são os servos? A igreja. Só que aqui vai envolver igreja verdadeira e igreja falsa, porque um dos servos aqui não é salvo. Mas eu vou ler a narrativa para vocês entenderem. Versículo 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2.
Quem são esses aqui? O servo bom e fiel, que cuida dos seus conservos, da parábola anterior. Lembra que eu falei que na literatura eles vão repetindo? Para ser didático. Na verdade está falando a mesma verdade. E ele vai continuar. Versículo 18. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxeram outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Lembra da parábola dos 2 servos? Servo bom e fiel, é a mesma figura. É bem simples. Aí o que ele vai falar para o servo bom e fiel? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. O que ele está falando aqui? A mesma coisa que a parábola dos 2 servos. O servo bom é o salvo. E aí o que acontece? O que ganhou 2 talentos também vai entrar no gozo do Senhor. Aí chega o de 1 talento, que enterrou. Ele não fez nada, ele enterrou. Olha o que Jesus vai falar. Versículo 24. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Vamos fazer uma pausa aqui. Sabe o que ele está falando aqui? Ó, eu sei que o senhor é um homem duro, e aonde o senhor não planta, o senhor quer colher. Eu pergunto, Deus faz isso? Ele está chamando Deus de injusto. Ele é salvo. Um salvo diria que Jesus é desonesto. Percebe que ele é um não salvo? Mas eu vou te provar isso com a sequência do texto. Olha o que ele vai falar. Versículo 25. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Eu pergunto, o nascido de Deus tem medo de Jesus? Não, você tem respeito. Você sabe que pode, jamais medo. Mais uma prova que ele não é um nascido de novo. Continuando, 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Vamos fazer uma pausa aqui. Não, dá para ler o 29. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Veja, tem uma pregação dessas 2 parábolas no canal da igreja. E lá eu expliquei que aqui o que está falando a parábola é o seguinte: sabe quando o filho chega com uma nota ruim? E aí você olha para a cara dele e fala: ó, o negócio é o seguinte, esse bimestre aqui você vai estudar 2 horas a mais. Senão eu vou arrancar a sua cabeça. Não, você não vai falar isso. Embora da vontade. Aí o filho fala: mas pai, a matéria era muito difícil. O que o pai vai falar? Pô, mas você sabia que era difícil, por que você não estudou mais? Entendeu a resposta que Jesus está dando? O cara que se dá uma desculpa: olha, o senhor é injusto, o senhor planta e quer colher onde não plantou. Aí Jesus falou: ah, entendi, então se você sabia isso, que você não pegou meu talento e pôs no banco para dar juro. É a mesma coisa que a gente fala para o filho. Pai, fui suspenso na escola, por quê? Me envolvi numa briga. Aí chega em casa, mas briga com quem? Ah, pai, aquele menino lá encapetado. O que você vai falar? Mas filho, se você sabia que ele era encapetado, por que você ficou do lado? Entendeu o que Jesus está falando aqui? E aí a prova final de que ele não era um salvo, versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja, a palavra original aqui, nessa passagem,
é parti-lo ao meio, é ser destruído, no original em grego. A gente sabe pela Bíblia que o nascido de novo, Jesus jamais perde ele, Jesus jamais abandona ele. Independente do que for, o nascido de novo vai seguro até o fim. Seguro por quem? Pelo poder de Deus. Na verdade, essa parábola repete o que Jesus vem falando desde o capítulo 24. São dois grupos, um salvo e um não salvo. O salvo vai fazer tudo certo. E quando chegar o arrebatamento, vai ser tirado daqui. O não salvo já era. Vai ser lançado no dia da ira do Senhor, que nós vamos ver melhor na próxima palavra. Aí o texto vai continuar, quem tem uma Bíblia igual a minha vai estar lá, julgamento das nações. Eu não vou ler. Aqui Jesus já vai tratar de quando ele vier com a igreja para estabelecer o milênio, para estabelecer o seu reino. Mesmo assim, ele vai manter a figura dos dois grupos. Porque quando Jesus vier para estabelecer o milênio, vai ter gente que vai ser salva após o arrebatamento. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês na quarta-feira. Vai ter gente que quando Deus estiver derramando a ira, vai estar salva. É facinho de ver na Bíblia. Novamente a figura de dois grupos. Um salvo, um não salvo. A grande pergunta é, vamos supor que hoje acontecesse o arrebatamento. Ou o que é pior, que você fosse deitar e não acordasse. De que grupo você faria parte? Para onde seria o seu destino eterno? Isso é uma coisa muito séria, porque não tem como decidir depois. Não tem segunda chance. Jesus está nos ensinando isso por amor, porque eu não posso esquecer o seguinte. Escatologia é legal, as coisas do fim é legal, é bacana, eu acho 10. Quer me ver feliz é falar de fim do mundo. Aí você vai falar, nossa pastor, você é louco, sou, porque eu fico bem alegre. Acho doido, o anticristo perseguido, a gente fugindo, Deus livrando, coisa moendo. Gente, é muito 10, já pensou? O anticristo se achando. E Jesus colocando você literalmente no bolso. Eu acredito em milagre nessa época. Eu acredito que, pelo poder de Deus, é capaz da gente passar na frente das pessoas, as pessoas nem vê. Quem aqui acredita que Deus pode fazer isso? Ah, que bom, você agora está esperto, né? Não é verdade? Não tem que ter medo. Sabe o que eu vou fazer até esse dia chegar? Vou fazer o que eu mais gosto de fazer, pregar, ir para os matos fazer trilha e vender Bíblia. Aí no outro dia eu vou vender Bíblia, daí vou para o mato e depois vou pregar. E depois vou pregar, vender Bíblia e ir para o mato. Criar meus filhos, criar meus netos, fazer festa, aproveitar com os irmãos, vamos cuidar das crianças, vamos ficar felizes. Porque quem tem que estar preocupado é quem não tem o Senhor. Quem tem um problema é aquele que se partir hoje é inferno. Sem chance de voltar. Gente, isso é a coisa mais séria que pode acontecer para o ser humano. A grande pergunta é, você estaria hoje para estar cara a cara com o Senhor? Você estaria pronto? Você é alguém que com todos os seus defeitos, com os seus pecados, com as suas limitações, você conheceu a Jesus Cristo de Nazaré, se enxergou pecador, entendeu que Jesus é Deus e que Ele morreu pelo nosso pecado, e sinceramente, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, você entrou numa aliança com Ele, se apegando com Ele, com toda a confiança no poder dEle, no amor dEle, na salvação que só Ele pode dar. Essa é a grande pergunta. E ela é uma pergunta que não é apenas para nós. Vocês têm filhos e eu também. E eles já têm entendimento. A pergunta é, você está levando o Evangelho para o seu filho?
Porque veja, nós não sabemos em que idade acontece. Sabemos que Deus é justo, mas eu posso garantir para vocês terem uma ideia. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos eu cometi um pecado. E eu sabia que estava pecando, eu sabia que estava desobedecendo a Deus. Eu tenho certeza que se eu morresse ia para o inferno. Tenho certeza. Ó, a minha filha do meio lembra com 5 anos de idade quando ela sinceramente entregou a vida para Jesus. E a partir dali ela foi outra. Então não dá para saber. Cada um tem uma maturidade. Percebe a seriedade que eu estou falando? Percebe que essas palavras estão aqui? Elas têm a ver com a eternidade. Todo mundo aqui quer passar a eternidade com Cristo e juntamente com a nossa família, pô. Lógico, nós sabemos que se alguém não for salvo, é que por motivos que a gente desconhece, tinha que ser dessa maneira. E Jesus vai te mostrar, ó, isso, eu imagino, entendeu? Você vai entender o que aconteceu. Porque a Bíblia fala, né, lá no fim do Apocalipse, que nós vamos chegar e falar, justos e verdadeiros são os seus juízos. Quer dizer que eu vou entender. Vai estar falando da condenação do lago de fogo, mas a questão, e hoje? Como é que está a sua vida? Como é que está a vida da sua família? Como que você tem preparado aqueles que você ama para o dia da ira do Senhor? Para quando esses acontecimentos do fim chegarem, ou para quando você partir. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo, pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu poder, nos dando graça, nos capacitando a viver uma vida virtuosa, e que nós possamos estar prontos para a tua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.